Eu quero então refletir com você uma palavra nessa noite. Hoje não tem como nós fazermos um culto, então eu quero liberar uma palavra. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você. E eu quero que você reflita nessa palavra. Você pode ir pegando aí a sua Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos ler no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vamos começar aqui mergulhando o nosso coração no tema da palavra dessa noite, que é uma palavra muito importante quando nós queremos tratar sobre, afinal de contas, que tempo é esse que nós estamos vivendo agora? Sabe que não é por acaso que nós somos aconselhados a ficar dentro de casa e se voltar para dentro. Então, estar dentro de casa nos fala de introspecção, de olhar para dentro. Essa semana eu conversava com uma senhora e ela me dizia, nesses poucos dias de quarentena, nesses poucos dias em que eu tenho estado em casa, eu tenho refletido muito sobre a minha vida. E esse é um passo importante. Nós temos que olhar para dentro. Esse é um tempo de olhar para dentro. Esse é um tempo de olhar para o nosso coração. Esse é um tempo de examinar o nosso coração. Talvez um tempo que você queria muito tempo, faz dias que você queria um tempo para olhar para si. E agora você tem esse tempo. Então que você possa usar esse tempo. Certo, queridos? Então vamos ler a palavra. Atos capítulo, eu falei capítulo 2, né? Capítulo 3, verso 19. Atos capítulo 3, verso 19. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Pai, nós queremos que o Teu Espírito Santo, Ele possa ministrar o nosso coração. Que Teu Espírito Santo possa entrar na agitação do nosso espírito, na agitação da nossa alma. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa arrancar os véus que estão na nossa mente, os véus da religiosidade, os véus do medo, do temor, tantas coisas que foram colocadas para dentro de nós. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a ouvir a Tua palavra e a receber a Tua palavra nesse momento, junto com a nossa família, junto com os nossos amigos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, Atos capítulo 3, verso 19, antes de eu ler e de começar a liberar essa palavra, eu quero dizer para você que eu não sou um coach. Não, eu sou um profeta de Deus, então eu não tenho nenhum compromisso de amaciar as coisas para você. Eu não tenho nenhum compromisso de açucarar o Evangelho. Eu não tenho nenhum compromisso de impedir você de ouvir a palavra como ela é. Eu não tenho compromisso de dizer para você o que a palavra não diz. E a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. O propósito da palavra é Cristo. E a própria palavra diz que é tudo por Ele, para Ele e por Ele. Então não há como eu falar algo que a palavra de Deus não fala, ensinar algo que a palavra de Deus não ensina. O meu propósito não é iludir você com revelações humanistas, com palavras otimistas e humanas. O meu objetivo é levar a você a palavra de Deus como ela é e como você deve recebê-la. Então vamos lá, eu vou começar devagarinho e a gente vai desenvolver esse texto e aquilo que ele nos mostra a respeito do propósito de Deus o Pai
através da sua palavra. Então ele diz assim, Atos capítulo 3, verso 19. Já deu tempo de você pegar a Bíblia? Já deu tempo de você colocar mais volume, de ligar lá na sua TV Smart, de colocar uma caixinha para ampliar o som via Bluetooth, enfim, deu tempo? Então vamos lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Você lembra que eu comecei falando sobre que tempo é este? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que tempo é esse que nós somos obrigados a nos voltar para dentro? Nos voltar para dentro de nossa casa, para dentro de nós mesmos, e de avaliarmos o que é importante. O que realmente é importante para você, o que realmente é importante na sua vida, o que realmente é importante naquilo que você tem vivido, o que é importante. Porque muitas vezes, queridos, existem coisas que nós pensamos que são importantes e não são. Às vezes o nosso foco está muito errado. Às vezes a nossa visão, ela está muito turva. A nossa visão, ela está... as lentes que estão diante dos nossos olhos, elas nos estão vendo uma miragem e não uma realidade. Então, em Atos, a palavra de Deus, ela está nos respondendo: que tempo é esse que nós estamos vivendo? O tempo de arrependimento. Este é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de arrependimento. Eu vejo muitas pessoas, muitos líderes falando que o povo evangélico tem que se levantar e tem que repreender o demônio. Eu vejo muitos líderes falando que nós precisamos nos levantar e expulsar o demônio. Eu vejo muitos líderes demonizando o que nós estamos vivendo. E eu quero andar na contramão, eu quero justamente ir para o outro lado. Porque existe essa visão, esse entendimento no meio evangélico de tudo que não se entende, de tudo que eles não têm muita compreensão, eles já logo dizem que é o demônio, então eles demonizam o que eles não conseguem explicar. Então eu quero dizer para você que eu acho muito lindo, louvável, os movimentos de pessoas que se levantam, vão para as janelas adorar o Senhor, vão para as janelas cantar para o Senhor com um grande estupro, porque Ele vive, enfim, é muito lindo tudo isso. Mas o tempo que nós estamos vivendo hoje, querido, ele precisa de algumas coisas pontuais. Precisamos de adoração, precisamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Até bem poucos dias, altares foram levantados no carnaval. Até bem poucos dias, ninguém lembrava de Deus. Você lembra que no Brasil começou a divulgar o número de pessoas infectadas na segunda-feira, terça, quarta, depois que passou o carnaval. Então até ali ninguém lembrava de Deus. Até ali cada um queria curtir a sua celebração. Até ali cada um queria, teve até escola de samba que levou Cristo para a avenida e tal. Esse movimento que precisa se levantar hoje no Brasil, é preciso que haja adoração. É preciso que se levante altares de adoração, porque muitos altares foram levantados e não eram para o Senhor, e não era para Cristo. Foram altares apresentando fogo estranho. Agora se precisa levantar altares a Cristo. Agora é tempo de adorar ao Senhor. E muitas vezes alguém diz: vamos adorar o Senhor, e sai cantando uma canção almática. Este é tempo de levantar um altar de adoração ao Senhor. Mas este também é tempo de arrependimento. Esse é tempo de voltar-se para dentro.
Esse é tempo de voltar-se para dentro. E Jesus, nós vemos que, por exemplo, antes de Jesus, João Batista veio. A palavra fala que João Batista veio pregando o batismo de arrependimento. E quando João Batista surgiu pregando o batismo de arrependimento, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Palavras de João Batista: arrependei-vos. Depois, em Mateus 4:17, olha só o que diz. Mateus capítulo 4, verso 17. Eu tenho aqui, está aqui a palavra de Deus aberta, você não vai poder ver, está aqui sobre o púlpito. Mateus 4,17 diz assim: daí por diante, logo após João Batista ter sido decapitado, logo após Jesus ele ter ido para o deserto, foi tentado no deserto, ele volta 40 dias depois, e aí então ele começa o seu ministério. E Jesus, durante o seu ministério, ele ficou, vamos dizer assim, ocupado com algumas frentes. Ele manifestava a justiça do reino de Deus, ele ensinava a justiça do reino de Deus, curando enfermos, alimentando os necessitados, cuidando dessas pessoas, lidando com doentes, paralíticos, leprosos, prostitutas, pessoas marginalizadas pela sociedade. Mas quando ele ensinava arrependimento. Quando ele ensinava arrependimento. Mateus 4,17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está escrito, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus ele ia, curava os enfermos, expulsava os demônios, manifestava a justiça do reino de Deus, alimentando, enfim, cuidando dessas pessoas. Mas ele também, quando ele ia ensinar, quando ele ia pregar, ele pregava, ensinava, e a sua mensagem, a mensagem de Jesus, olha o que eu vou dizer, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, era uma palavra de arrependimento. João Batista encerrou o seu ministério falando de arrependimento, Jesus iniciou o seu ministério falando de arrependimento. Veja como isso é importante. Por que Jesus falava de arrependimento? Porque o arrependimento é uma das chaves do reino de Deus. O arrependimento é uma das chaves do reino dos céus. O arrependimento é a maneira que nós somos introduzidos ao reino de Deus. É o arrependimento, não há outro jeito, não há outra forma a não ser através do arrependimento. Então Jesus ele começou o ministério dele ensinando sobre arrependimento. Ele curava, libertava, expulsava os demônios, mas ele quando ensinava, ele ensinava sobre o arrependimento. E nós vamos ver que no capítulo 15 de Lucas, o capítulo 15 de Lucas, ele traz ensinamento profundo sobre arrependimento e a importância do arrependimento, e Jesus fala sobre o arrependimento de uma forma muito intensa nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Olha só, vamos ver aqui, capítulo 15, verso número 7. Ouça o que diz aqui: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, haverá maior júbilo, maior festa no céu, maior celebração no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento.
Mas aí eu quero falar sobre o significado dessa palavra. A festa no céu não é porque o pecador tomou a decisão de se arrepender. Essa é uma interpretação equivocada desse texto. A festa no céu não é porque o pecador tomou a decisão de se arrepender. A fé que se arrependeu. Então veja que a festa no céu não é porque o pecador tomou a sua decisão, porque, quase caiu aqui o sinal, mas é porque Deus o Pai realizou uma tão grande salvação. Deus realizou uma tão grande salvação porque um pecador se arrependeu. Um pecador foi tocado no seu espírito e ele se arrependeu. E por que eu estou falando isso, queridos? Deus vai usar os seus instrumentos. Deus vai usar do que for preciso para nos levar ao arrependimento. Você quer ver como eu não estou falando alguma coisa da minha mente, do meu pensamento, da minha ideia? Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 7. Vou abrir aqui para você. 2 Coríntios capítulo 7, verso 9. Olha só. Dorme com um barulho desse e veja o que diz a palavra. Agora, Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto e ele está dizendo, agora, 7:9, agora eu me alegro, não porque fostes contristados, não porque você está abatido, não porque você está triste, não porque você está assustado, com medo do que está vivendo, não porque você está enfrentando essas coisas, não, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Veja que o apóstolo Paulo, você está ouvindo o cachorro latindo, que nós estamos num sítio, amém? Então não se preocupa não, você vai ouvir cachorro latindo, às vezes pode ouvir um cavalo relinchando por aqui, porque isso aqui é um sítio, tá, querido? Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu me alegro porque você está triste. Querido, talvez você está vivendo hoje um momento muito ruim, muito difícil, de muita tristeza. Famílias estão sofrendo, pessoas estão sofrendo, pessoas estão lidando com tristeza, pessoas estão lidando com dor. E aí Paulo está dizendo, eu me alegro não porque você apenas está sofrendo, mas porque esse sofrimento, Deus está te conduzindo pelo sofrimento para o arrependimento. Deus teve que levar o seu povo para o deserto, para falar com eles no deserto, para tirá-los de toda agitação. Deus colocou você dentro da sua casa neste tempo, querido, para que você também olhe para dentro de si, e esse é um tempo de arrependimento. Esse é um tempo de nós nos arrependermos. Esse é um tempo de nós olharmos para dentro de nós e de nos voltarmos para Ele, de nos voltarmos para o Senhor. Talvez você chegue à conclusão agora, nesses dias. Há pouco tempo atrás nós estávamos realizando evangelismo ali no entorno de uma casa noturna aqui da cidade, e uma das pessoas que foi abordada, ela me disse assim, o senhor sabe, um jovem, ele com 24, 25 anos, ele me disse assim, o senhor sabe que a minha mãe e meu pai falam que eu preciso de Jesus. A minha namorada me fala que eu preciso de Jesus. Eu vou em tal lugar e as pessoas me dizem que eu preciso de Jesus. E hoje, nessa madrugada, eu vim aqui na boate, eu vim beber, eu vim encher a cara, eu vim, enfim, curtir a vida. E eu chego aqui, eu me encontro com vocês e vocês estão me dizendo que eu preciso de Jesus. E eu disse para ele algo que provavelmente serve para você. Eu disse para ele assim, olha, então você precisa entender que embora você esteja fugindo de Deus, você esteja fugindo de Cristo, Ele continua te buscando.
Ele continua te procurando, ele não desistiu de você, ele continua indo atrás de você. Então a mesma coisa, talvez você está me ouvindo, e eu te pergunto, há quanto tempo você vem fugindo de Deus? Há quanto tempo você vem tentando escapar de Deus, usando circunstâncias, usando o trabalho, usando as suas ocupações como uma desculpa para você nunca ter tempo para Deus, e agora você está aí trancado dentro de casa. Agora você está aí dentro de casa, sozinho. E aí, meu querido? E aí? Agora é o tempo de você parar de fugir. Agora é o tempo de você parar de fugir. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu me alegro porque fostes contristados para arrependimento. Deus está te chamando ao arrependimento nesses dias, querido. Deus está te chamando para o arrependimento. E eu vou dizer uma coisa assim muito, vamos dizer assim, que você entenda. Alguém pode ser contaminado pelo vírus e pode vir a morrer, pode vir a óbito, pode encerrar a sua caminhada nessa terra, mas o vírus mata o corpo, mas o seu espírito, ele precisa estar vivificado. O teu espírito precisa estar vivificado, e o que vivifica o teu espírito, a chave para Deus vivificar o teu espírito, trazer vida, a vida de Deus para o seu espírito, é exatamente o arrependimento. O arrependimento é a chave de Deus para que você seja vivificado. Agora, nesse mesmo capítulo 15, da palavra, aliás, eu estava falando de Coríntios, mas o mesmo capítulo 15 de Lucas, que eu falei antes, onde Jesus ele fala muito sobre arrependimento, onde Jesus traz a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, o filho pródigo, onde Jesus fala de coisas que estão perdidas. Ele fala da ovelha que se perdeu e que alguém precisa ir buscar. Ele fala da dracma que está perdida dentro de casa, onde ele está se referindo a pessoas que estão perdidas dentro do templo, dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, estão perdidas ainda, não se encontraram com o Senhor. Alguém precisa trazer luz, alguém precisa trazer palavra, alguém precisa afastar as coisas que estão aí impedindo uma visão nítida de Deus, para que essa pessoa seja achada. Mas ele termina contando essas parábolas sobre o filho pródigo. E o termo filho pródigo não é usado por Jesus. Jesus conta a história de um filho que pede herança e vai embora. O termo pródigo significa alguém que gasta muito, é um gastador. É alguém compulsivo em gastar. Essa é a definição de pródigo. Alguém que é compulsivo em gastar. Então, esse filho, ele pede herança e vai embora. E a restauração da vida desse filho, o que Deus faz na vida desse filho, né? Você veja que ninguém foi procurá-lo. Diferente do que todo mundo fala, ninguém foi procurá-lo, ninguém foi buscar por ele. Ele tomou uma decisão dentro do seu coração de sair da casa do pai. Ele tomou uma decisão de não se sujeitar mais ao pai, de não aceitar mais a forma do pai realizar as coisas, e ele tomou sua herança. Quando ele pede a herança, ele está dizendo para o pai, de uma outra forma: eu quero que você morra, porque não havia como ele receber a herança a não ser o pai morto. Então ele pega e pede a herança. Não, eu quero minha herança. E ele vai e ele gasta essa herança, ele gasta aquilo que ele recebeu na casa do pai. E ele vai embora. O pai não vai atrás dele, porque o filho tomou uma decisão de livre e espontânea vontade. Um filho sai da casa do pai porque ele quer, porque ele tomou sua decisão. E lá onde ele estava, você conhece a parábola, houve fome, houve desemprego. E aí esse moço agora havia dissipado tudo que ele havia ganho. Ele dissipou toda a sua herança. Por isso ele é um pródigo, ele gastou toda a sua herança. E aí a cura desse moço, o retorno desse moço, a restauração na vida desse moço, ela acontece por um único meio: o arrependimento. Então lá, dentro de um chiqueiro, cuidando de porcos, desejando se alimentar de porcos,
ele cai em si. A palavra de Deus diz que ele caiu em si e ele começa a pensar na casa do Pai. Ele começa a lembrar que na casa do Pai ele tinha alimento em fartura. Na casa do Pai ele não estaria passando necessidade, porque nem os empregados passam fome na casa do Pai. Então ele se arrepende e imediatamente ele passa a ter uma atitude de arrependimento. Jesus, uma ocasião, ele fala sobre isso e ele diz assim, que nós temos que ter frutos de arrependimento. Então esse moço, ele decidiu, primeiro ele tem um encontro consigo mesmo e ele chega à conclusão que ele errou, ele falhou, ele pecou e ele se arrepende lá dentro daquele chiqueiro, cuidando dos porcos, naquela situação de sujeira. Se você parar para pensar, ele vem de uma família que seria judaica, onde o porco é imundo, eles não comem carne de porco, e ele é levado justamente a cuidar de porcos, a uma degradação tal que ele não apenas tem que cuidar desses porcos, mas agora ele quer comer o que os porcos comem. E isso fala muito da condição de muitas pessoas agora, neste momento. Elas estão fugindo de Deus, elas sabem que estão fugindo de Deus, elas abandonaram a casa do Pai, elas abandonaram ao Pai. E quando eu falo a casa do Pai, eu não estou me referindo a uma denominação, eu estou falando de Deus, o Pai. Elas se retiraram, uma tentativa de se retirar da presença de Deus, o Pai, como se alguém pudesse fugir de Deus. Então esse filho, ele vai para a casa do Pai. E eu estava dizendo que talvez nesse momento muitas pessoas estão exatamente como esse filho. Elas estão tentando fugir de Deus, elas estão tentando correr de Deus, elas estão tentando ir para um lugar onde Deus não está vendo. E então eu falava que esse moço era de uma família judaica, e o judeu sequer podia ter porco em casa. Eles não comem, o porco é um animal imundo, proibido pela lei judaica. Mas agora a sua degradação tal que ele precisa cuidar de porcos, e mais do que isso, ele passa a desejar a se alimentar dos porcos. E veja que lá então, naquele lugar sujo, o pai não foi atrás dele. O pai deixou que o Espírito Santo tocasse na vida dele, lá onde ele estava. Eu quero que você entenda, querido, que para Deus, para o Espírito Santo, não existe lugar imundo ou estilo de vida imundo que ele não possa entrar para resgatar alguém. Não existe. Esse filho estava lá num chiqueiro, cuidando de porcos, lidando com porcos. Imagine uma pessoa que dias atrás estava no hotel 5 estrelas, comendo nos melhores restaurantes da cidade, e agora está cuidando de porcos. Ele está agora sujo. Quem já criou porco sabe, você lida com porco, aquele cheiro, ele fica impregnado na sua respiração, no seu nariz, na sua pele. É uma coisa que não é muito agradável. Mas lá no meio daquela sujeira, no meio daquela imundície, por mais limpo que seja um chiqueiro, lá o Espírito de Deus alcançou esse rapaz. Talvez você está aí ouvindo nessa noite, você está aí ouvindo essa palavra, e você está pensando, mas eu já fui muito longe, eu já fui muito fundo num estilo de vida que é vergonhoso, num estilo de vida que é sujo, num estilo de vida que Deus não me aceita mais, Deus não me quer mais, porque eu estou vivendo esse estilo de vida. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que tocou na vida daquele moço, lá dentro daquele chiqueiro, do filho pródigo, e que realizou um processo de arrependimento, de restauração na vida dele, este Deus é o Deus que pode entrar também no meio da sua sujeira, da sua imundícia, da sua condição de vida, que você imagina que Deus não vai te receber, te aceitar. E você imagina que Deus esqueceu de você, que Deus não vai te tocar porque você está vivendo nessa imundícia. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que entrou lá no chiqueiro e restaurou a vida daquele moço, e ele passou a manifestar frutos dignos de arrependimento, porque não apenas ele se arrependeu, mas ele teve atitude de arrependimento, que foi voltar para casa,
e de procurar o Pai, e de expressar, falar, confessar o seu pecado. E o arrependimento é isso, é você cair em si, você entender que você na verdade precisa do Pai, e você vem fugindo dele há muito tempo, você vem fugindo dele, escapando como pode, mas Deus está indo ao teu encontro. E esses dias de introspecção, que sejam dias para você cair em si, sejam dias para você refletir a respeito da tua própria vida, e de você chegar à conclusão que é hora de se arrepender, é hora de voltar atrás. Este tempo que nós estamos vivendo, que você está vivendo, tão estranho, tão diferente, é um tempo de arrependimento. É o tempo de você se arrepender, é o tempo de você voltar-se e cair em si e entender, querido. Pare de fugir de Deus, pare de correr, pare, porque quanto mais você corre, não há lugar para onde você possa ir. Davi fala isso: se eu for no mais alto monte, tu estás lá. Se eu entrar nas profundezas do abismo, lá o Senhor está. Se eu entrar na escuridão das trevas, no mais profundo do mar, lá o Senhor está. Não há lugar para onde alguém possa fugir dos olhos de Deus, da presença de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. E Deus quer celebrar uma festa nos céus por você que se arrepende. Deus quer celebrar uma festa no céu por você que se arrepende, por Ele poder realizar uma tão grande salvação na sua vida, como Ele restaurou a vida daquele filho pródigo. Ele quer restaurar a tua vida também. A festa que Ele quer fazer é porque mais uma vez, lá nos céus ficará claro que este Deus, Ele é poderoso para mudar a história de qualquer pessoa, para mudar a história de qualquer homem, mulher, jovem ou não, idoso ou não. Ele é poderoso para mudar a sua situação, de entrar na sujeira que você pode estar vivendo e purificar você de todo o pecado, porque o arrependimento é isso. O arrependimento é Deus nos purificar de nossos pecados. O arrependimento, como nós lemos no primeiro texto aqui, vou ler de novo para você, que talvez agora faça sentido para você. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deus quer levar tempos de refrigério para você. Deus quer promover tempos de refrigério para você. Mas esse tempo de refrigério, querido, passa pelo arrependimento. Eu quero que você entenda esse tempo. Deus te levou a um tempo de sofrimento, Deus te levou a um tempo de dor, de introspecção. Deus fez você parar na sua casa. Você talvez nunca podia fazer isso. Deus fez você parar na sua casa. Ele gerou algo dentro de você, mas Ele está gerando isso dentro de você porque Ele quer promover o arrependimento. Ele quer celebrar o teu arrependimento. Ele quer mudar a tua história. Pare de fugir. Esse é o teu tempo, essa é a tua hora, esse é o tempo de você fazer como aquele filho pródigo. Eu imagino o orgulho daquele filho, eu imagino o ego desse filho sendo moído por Deus, o ego desse filho sendo moído por Deus. O filho que desejou a morte do pai, agora ele chega à conclusão de que tudo que ele precisava na vida não era uma boa herança, mas era do pai. Era a presença do Pai. Ele chega à conclusão de que o que ele precisava não era receber aquela grande bolada de milhões e milhões de reais. Tudo o que ele precisava era da presença do Pai. Quando você chegar à conclusão, querido, que tudo que você precisa não é uma posição, tudo que você precisa não é ter bens, tudo que você precisa não é que as pessoas te olhem com honra, que as pessoas te exaltem. Tudo que você precisa, querido, é uma única coisa, é do Pai, é da presença do Pai, é fazer o caminho de volta. E o primeiro passo que você tem que tomar hoje, que você tem que tomar agora, é exatamente o de se arrepender. A primeira coisa que você tem que fazer hoje é se arrepender. A primeira coisa que você tem que decidir hoje é como fez aquele filho. Ele olhou para dentro de si. E ele chegou à conclusão, no meio daquele chiqueiro, no meio da sua imundícia,
no meio da sua sujeira, como diz o Salmo, num tremendal de lama, ele caiu em si e decidiu, se arrependeu e tomou uma atitude de arrependimento. Hoje você vai dar o primeiro passo, você vai se arrepender. Hoje você vai dar o primeiro passo, você vai se arrepender. Mas você não vai apenas ficar nesse primeiro passo, você vai buscar ao Pai. Você vai ter atitudes de arrependimento. Você vai buscar o Pai. O Pai te espera de braços abertos. Você conhece o final da história. O pai não disse nada para aquele filho, a não ser o abraçou, o beijou, o presenteou. Eu não vou nem ter tempo para falar dos presentes que o pai lhe deu. O anel, a roupa, a festa, a celebração. A festa de um pecador arrependido, porque Deus, o Pai, realizou uma tão grande salvação. Reflita nisso, pense nisso. Entra aí no teu espírito. Eu oro nesse momento que o Espírito de Deus arranque os véus da tua mente, do teu entendimento, e você possa, como aquele filho pródigo, cair em si e entender por que você está na condição que você está hoje. Por que você está vivendo o que você está vivendo hoje? Talvez desesperado, chorando, pensando que não tem mais uma saída. Eu quero dizer para você, para Deus sempre há uma saída. Deus, Ele é expert em encontrar e em promover saídas, em abrir portas. Ele tem fechado as portas para você, mas Ele quer abrir uma porta, a porta da salvação para você. Faça o caminho de volta. Reflita nisso nessa noite. Nós, terça-feira, estaremos novamente aqui, levando até você uma palavra de fé, uma palavra de Deus. E eu quero que você encerre ouvindo essa canção que fala exatamente da presença. A presença de Deus é tudo que você precisa. Tudo que você precisa é da presença do Pai. A presença do Pai, isso que realmente importa. Um abraço para você, que o Senhor te abençoe. Foi muito bom ter estado com você. Perdoa, nosso sinal caiu na metade, já quase estávamos encaminhando para o final, mas você foi esperto, né? Você nos alcançou, nos encontrou. Perdoa, a gente está aqui bastante, vamos dizer, acampados. O dia que você conhecer o Ministério à Viva, você vai ver que aqui nós vivemos numa simplicidade muito grande. Então, infelizmente, o sinal caiu, mas estamos de volta aqui. Deu para concluir a palavra. E compartilhe essa palavra. Eu vou depois editar e colocá-la na íntegra para você poder compartilhar. Compartilhe para os seus amigos, para a sua família. Que Deus te abençoe. Um abraço nosso. Um abração aí, pessoal que está mandando mensagens. Eu estou vendo aqui, mas não estou respondendo. Agora mesmo aqui o Samuel colocou, a Sofia está ligada. Um abração a todos vocês. Que Deus, o Pai, possa conduzir você para o seu propósito. Que Deus, o Pai, possa conduzir você para o seu propósito, viu? Em nome de Jesus. Eu quero encerrar dizendo para você que não existe imundícia, que não existe pecado, sujeira, não existe tipo de pecado que o Pai olhe com nojo e não queira limpar. Não existe. Não importa a que ponto chegaram as coisas na sua vida. Deus, o Pai, Ele te espera de braços abertos. Faça o caminho de volta. Que Deus te abençoe. Um abraço para você. Terça-feira nos encontramos novamente às 19h30. Amanhã vou estar produzindo talvez essa palavra na íntegra, vou criar uma sala de vídeo e divulgar essa mensagem na íntegra para você. Um abração, Deus te abençoe, querido. Um abração no coração, muito apertadinho aí, que assim dá para dar, viu? Um abração, Deus fique com você.